Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar calculando o volume de um sólido usando integral dupla. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o exemplo dessa aula é o seguinte: calcular o volume do sólido delimitado superiormente pelo gráfico z igual a 4 menos x menos y, inferiormente pela região R, delimitada por x igual a 0, x igual a 2, y igual a 0 e y igual a 1 quarto de x mais meio, e lateralmente pelo cilindro vertical, cuja base é o contorno de R. Então, para calcular essa integral dupla, a gente tem que, para a gente calcular o volume desse sólido, a gente sabe que, utilizando a integral dupla, o volume do sólido é igual à integral dupla em cima da região de f de x e y dA, onde essa f de x e y a gente é maior do que zero. Se não for, a gente põe menos esse valor, tá? Nesse caso, quem que é a f de x, y? Quem que está dependendo, qual é a função que está dependendo de x, y? A gente observar aqui é z. Então, ela é delimitada superiormente pelo gráfico z igual a 4 menos x menos y. Onde inferiormente pela região delimitada. Então, para a gente fazer o volume, a gente precisa interpretar quem que é essa região R aqui. Então, é esse que a gente vai fazer o exemplo. Então, primeiro a gente tem que saber interpretar quem essa região é. Fala que a região R aqui, ela é delimitada por x igual a 0, x igual a 2 e y igual a 0. E também por y igual a 1 quarto de x mais meio. Então, como o z aqui, ela falou que é delimitado por z superiormente, então, o z é a minha f de xy. Então, o que eu preciso entender é como, todas as vezes que eu for fazer uma integral dupla, eu tenho que interpretar a região de integração. Falou que lateralmente é delimitado pelo cilindro vertical. Então, você tem a região aqui de integração e a função lá em cima. Então, todos os pontos aqui dessa região R leva lá nos pontos de Z. Então, quando eu faço isso, aqui lateralmente eu vou ter um cilindro, certo? Não um cilindro redondinho, mas com o formato aqui da região de cima com a de baixo, certo? Então, o que a gente tem que preocupar quando calcular a integral dupla é com a região de integração. Descobrir quem que é a f de xy, agora eu preciso descobrir como que é essa região de integração. Então, eu tenho que fazer o gráfico dessa região. Vamos lá. Então, o primeiro passo aqui, para fazer o gráfico, primeiro trocar de cor, né? Então, o gráfico vai depender, no plano. Então, fazendo um plano aqui.
A primeira região que eu vou fazer o gráfico é de y igual a 1/4 de x mais meio. Mas antes disso, a gente viu que o x, ó, tá dependendo de x igual a 0, então, essa reta é o eixo y, né? X igual a 0. X igual a 2. Então, eu vou pôr x igual a 2 aqui. Certo? Então, x igual a 2 é a reta x igual a 2 é a reta vertical. Vou deixar para marcar por último. E y igual a 0. Y igual a 0 é o eixo x. Então, agora, eu vou achar y igual a 1/4 de x mais meio. Então, a primeira coisa, ó, quando o x é 0, aqui, ó, como o x está aqui, a região está dependendo de x igual a 0 e x igual a 2, então eu vou ver a interseção dessa função aqui com x igual a 0 e x igual a 2. Lembrando que essa função aqui, ó, daqui é uma função afim, então é uma reta. Então, eu tenho que ter uma noção de que é a função. Então, quando o x for igual a 0 aqui, ó, o y vai ser meio. Vai cair aqui. Isso aqui é 2, né? Vamos... Então, meio vai ficar aqui mesmo. Aqui vai ser meio. Então, passa por esse ponto aqui. Se o x é igual a 2, ó, vou ter y igual a 1/4 vezes 2 mais meio. Mais 2, ó, aqui vai ficar 2 sobre 4, que é mesmo 2 sobre 4, você simplifica por 2, vai ficar meio. Meio mais meio. Então, vai ficar 1. Então, quando o x é 2, o y é 1. Vou fazer aqui, ó. Então, vai ficar bem aqui o ponto. Então, vamos lá, passar uma reta aqui. Para esses dois pontos. Então, essa é a reta y igual a 1/4 de x. Então, falou que está delimitado por essa reta, que é y. Aqui é y igual a 1/4 de x mais meio. Não falei mais meio agora mesmo, né? E está delimitado por isso, por x igual a 0. Então, x igual a 0 é essa parte aqui do eixo y, ou poderia ser para cima, né? Por x igual a 2, que é essa parte aqui, e por y igual a 0. Então, a região é essa partezinha aqui, ó, de baixo. Então, vou terminar a delimitação. Então, a região é essa partezinha aqui. Essa parte que é a minha região de integração. Aí, agora, eu decido por quem que eu vou integrar. Eu vou integrar por x ou por y? Então, olha, se eu for integrar por y, eu vou passar uma reta vertical. Aí, observando aqui, ó, se eu integro por y,
ó, independente de onde passar essa reta vertical, sempre vai cair aqui nessa região aqui, onde o y é igual a zero. E por último, na reta, que é y igual a 1/4 de x mais meio. Se eu fosse integrar para o x aqui, eu vou fazer aqui, verde. Ó, aqui, pegando aqui, isso seria de x igual a zero e depois ficaria em x igual a 2. Mas se eu pego um pouquinho mais para cima aqui, ó, primeiro cairia na reta y, nessa reta aqui, y, 1/4 de x mais meio, e depois em x igual a 2. Então, eu teria que dividir em duas regiões. Então, qual é a região mais fácil de integrar? Primeiro, seria mais... Qual forma que é mais fácil de integrar? Por x ou por y? Por y, porque por y eu vou ter que integrar somente... só vou ter que calcular uma integral, e não duas integrais duplas. Então, vamos integrar em relação a y. Então, para calcular esse volume, vai ser a integral, só que aí vamos integrar em relação a y, só que primeiro eu tenho que saber a variação. Então, o y, ele está variando, ó. Ele toca primeiro em, aqui é y igual a zero, certo? Y igual a zero, e depois em 1/4 de x mais meio. E o x, dentro dessa região aqui, está variando de 0 até 2. Certo? Então, a integral aqui vai de 2, depois a integral de 0 até 1/4 de x mais meio. Aí, quem que é a minha função? Já vou substituir. A função é 4 menos x menos y, que é o valor de z. Aí, aqui, dy foi e dx, que é o meu Então, vamos lá, integrar. Então, primeiro, eu vou integrar em relação, tá? Primeira integral, eu vou calcular essa integral aqui. E depois eu vou integrar em relação a x. Para calcular essa integral, aqui, essa primeira integral, eu vou estar calculando a integral em relação a y. Então, o x vai ser considerado como uma constante aqui, tá? Então, a integral de 0 até 2. Então, vamos... A integral de 4 menos x menos y em relação a y vai ser quanto? A integral de 4, então, é a integral de uma constante, é 4y. A integral de x é a integral de uma constante, então, ficaria a constante vezes y. A integral de y é menos y ao quadrado sobre 2. Isso está variando de 0 até 1/4 de x mais meio. Antes de resolver a integral em relação a x, primeiro eu tenho que substituir essa variação. Então, aqui vai ficar volume
é igual a 0 até 2. Aqui vai ficar 4 vezes a variação de 1/4 de x mais meio, menos x vezes a variação de y, que é 1/4 de x mais meio, menos aqui 1/4 de x mais meio elevado ao quadrado sobre 2. Aí, agora, eu substituo a variação de zero. Quando eu substituo a variação de que é y igual a zero, vai ficar menos 4 vezes zero, que dá zero. Mais x vezes zero, que dá zero. Mais zero elevado ao quadrado sobre 2, que dá zero. Então, o volume aqui vai ser a integral de 0 até 2. O que eu posso fazer aqui? Substituo 4, multiplico 4 aqui, vai ficar x. Aqui, 4 vezes meio vai dar 2. X mais 2. Aqui vai ficar menos x ao quadrado sobre 4, quando eu distribuo o x aqui, menos x vezes meio vai ficar x sobre 2. Aqui, isso daqui está elevado ao quadrado. Eu posso abrir esse quadrado aqui. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 16 sobre 2. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 16 sobre 2. Ó, x ao quadrado sobre 16 dividido por 2. Isso daqui vai dar x ao quadrado sobre 32. Aqui, 2 vezes x sobre 4 vezes meio. Dividido por 2, né? Aqui ainda. Aqui vai ficar meio elevado ao quadrado. Dividido por 2 vai ficar 1/8. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Então, aqui, continuando a nossa integral, o que vai acontecer? O volume vai ser igual. Aqui, ó, vamos organizar essa integral aqui. Antes de organizar, vamos fazer o seguinte. Aqui, o 2 com 2 simplifica. E aqui vai ficar menos x sobre 8, certo? Então, vai ficar x menos x sobre 2 vai dar x sobre 2, certo? Vai ficar integral de 0 até 2 de x sobre 2, aqui 2 menos 1/8. 2 menos 1/8 vai ficar 16, tirando o mínimo, vai ficar 16 menos 1, 15/8. Mais 15/8. Aqui, x ao quadrado,
menos x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 32. 32 dividido por 4 dá 8. Então, vai ficar menos 8x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, vai ficar menos 9x ao quadrado sobre 32. E aqui vai ficar menos x sobre 8. Que a gente não organizou. Daqui, eu poderia organizar esse x com esse, mas já vamos calcular a integral logo. Vai ficar a integral dessa função em relação a x. Então, a integral de x sobre 2 em relação a x é x ao quadrado sobre 2. Como está multiplicando por meio, então vai ficar sobre 4. Mais 15 sobre 8x menos 9 sobre 32. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Menos a integral de x sobre 8. Então, vai ficar 1/8 vezes x ao quadrado sobre 2. Isso tudo está variando de 0 até 2. Então, substituindo, vai ficar 2 ao quadrado, aqui vai ficar 4 sobre 4, mais 15 sobre 8 vezes 2, menos 9 sobre 32, vezes 2 elevado ao cubo, que dá 8 terços, aqui vai ficar, menos 1/8, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, 4. Quando eu substituo o zero aqui, vai ficar 0 ao quadrado sobre 4, que dá 0. 15 sobre 8 vezes 0, que dá 0. 9 sobre 32 vezes 0 elevado ao cubo sobre 3, também vai dar 0. 1/8 vezes 0 ao quadrado dividido por 2, que dá 0. Então, aqui vai ficar. Aqui fica 1, 15/8. Vamos simplificando aqui agora. 2 com 8. Então, vai ficar 4 aqui. Então, vai ficar 15/4. Aí, o 8 com 32 simplifica, que dá 4. O 9 com 3 simplifica, dá 3. Então, vai ficar 3 menos 3/4. E aqui, o 4 com 8 simplifica, vai ficar menos 1/4. Dessa forma, o volume aqui vai ficar 1 mais 15/4 menos 3/4 menos 1/4 vai dar 11/4. Então, mais 11/4. Aqui vai dar 15/4. Então, o volume é 15/4 unidade de volume dessa região. Então, esse é o volume, o resultado do volume desse sólido que a gente calculou. Se vocês gostaram dessa aula, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.